Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária, em 19 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Dr. Carlos Eduardo, segundo suplente, e Paulo Messina a convite. Às 18h28, com a presença dos senhores vereadores Lucinha, Tereza Berger, Aloysio Freitas, Roberto Monteiro, Jorge Felipe, Ivanir de Mello, Jorginho da SOS, João Cabral, Rubens Andrade, Dr. Jairinho, Elton Babu, Professor Washington, Tânia Bastos, Dr. João Ricardo, João Paulo Messina, Dr. Alexandre Cerruti, Dr. Jorge Manaia, Paulo Pinheiro, Adilson Pires, Paulo Messina, Fausto Alves, Aspásia Camargo, Patrícia Amorim, Dr. Fernando Moraes, Tio Carlos, Raimon, Clarissa Garotinho, Bencardino, Vera Lins, Nereide Pedregal, João Mendes de Jesus, Jorge Braz e Dr. Carlos Eduardo. 32, assume a presidência o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, segundo suplente. Encerra-se a sessão às 18h35. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, retificando. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, amigos, servidores dessa casa, felizmente na quinta-feira eu não fiz o meu último discurso como era esperado, né? Felizmente na segunda-feira o meu mandato foi mantido por unanimidade. Mas quero dizer aqui que embora eu estivesse com a verdade, embora o direito e a lei estivessem do meu lado, essa decisão me causou grande surpresa, não só a mim, como também aos meus advogados e a todas as pessoas que estiveram envolvidas durante esse caso, nesse tempo todo. Eu digo isso porque havia, por parte do PMDB, uma ação orquestrada para retirar o meu mandato. E essa informação eu recebi de fontes muito seguras. Eu fui procurada por pessoas do alto escalão do Ministério Público do nosso Estado para me informar sobre o julgamento do meu mandato e que eu seria cassada. Fui informada por pessoas do alto escalão do Tribunal de Justiça do nosso Estado que eu perderia o meu mandato. E fui informada também pelo presidente desta casa, senhor Jorge Felipe, que me chamou ao gabinete dele no final do mês de junho e me disse: Clarissa, recebi pessoas muito importantes aqui e que me afirmaram categoricamente que o seu mandato será cassado. Me solicitaram, inclusive, me disse o Jorge Felipe, que desse posse imediata ao seu suplente, para que você nem tempo de recorrer tivesse. Eu estou te avisando isso porque gosto de você, acho você uma boa vereadora, tenho respeito pela sua família e em respeito ao Jorge Felipe e pela atitude correta dele comigo, eu não disse isso no plenário dessa casa em momento nenhum até que o julgamento acontecesse. E ele me disse e me contou tudo o que iria acontecer. Eu recebi informações de diversas fontes do meio político, do judiciário, do Ministério Público. Felizmente, essas fontes estavam equivocadas. Alguma coisa aconteceu. No dia da votação, o advogado do Argemiro Pimentel se encontrou minutos antes, na segunda-feira, com o meu advogado e disse: ela devia ter aceitado um acordo com a gente. Ela não precisava passar por isso. O advogado Argemiro subiu confiante na tribuna. E ao que ele estava se referindo? Ele estava se referindo a uma ligação
que ele fez, uma proposta do Argemiro Pimentel, que foi passada através do seu advogado, que chegou ao ponto de me fazer na semana passada a seguinte proposta: peça para a Clarissa renunciar, para ela não precisar passar por isso. E quando eu recebi essa proposta, eu disse, mas que proposta indecente, que proposta indecorosa, entregar de bandeja o meu mandato, eleita pelo povo, com mais de 42 mil votos, de forma alguma, não há hipótese. Se eles querem me perseguir, eles vão ter que caracterizar a perseguição. Mas seria uma coisa tão absurda caracterizar essa perseguição, que eu não sei o que aconteceu. O fato é que eu estou feliz, porque a justiça foi feita, por unanimidade, por 5-0, eu venci na segunda-feira, o meu mandato foi mantido, a corte reconheceu que eu fui vítima de uma tremenda perseguição política, a ponto do relator, que estudou a fundo o caso, ter dito o seguinte: mais perseguição do que essa menina sofreu, só se fosse a bala. Essas foram as palavras do relator do processo na segunda-feira à noite. Então eu estou muito feliz, porque a justiça foi feita, porque o direito prevaleceu e porque a tentativa do PMDB de tirar o meu mandato, dado legitimamente pelo povo, foi em vão. No entanto, eu queria hoje aqui ter razões apenas para comemorar. E não é o caso, infelizmente. Surpreendentemente, logo após esse meu julgamento, ontem, pela manhã, um oficial de justiça chega à nossa residência, encontra com meu pai, o garotinho, e entrega a ele um documento. Ele assina, recebe e abre esse documento. Pois bem, o documento vem lá com uma sentença. Garotinho, condenado a 2 anos e meio de reclusão, por ser chefe de uma quadrilha armada. O que os jornais, de forma mentirosa, estão dizendo que ele está sendo acusado de corrupção, é mentira. Ele está sendo acusado de ser chefe de uma quadrilha armada. A sentença ainda diz o seguinte: solicita a entrega imediata dos aparelhos telefônicos, de todas as armas, eu não sei nem de que arma, porque ninguém na nossa família tem posse de arma, nenhuma. Agora, acusar o garotinho de ser chefe de quadrilha armada, sinceramente, chega a ser piada de mau gosto. Chega a ser piada de mau gosto. O juiz, porque essa foi uma decisão monocrática, não há nem sentença, porque nem julgamento houve ainda. Houve uma decisão monocrática de um juiz de querer condenar o garotinho. Uma decisão, portanto, que não tem efeito algum. E por que ele está condenando? Esse mesmo juiz, há um tempo atrás, disse que o garotinho não precisava mais comparecer sequer para depor, porque não havia nada contra ele no processo. O mesmo juiz que disse que não havia nada contra ele no processo, agora convida ele a ocupar, condena ele a ocupar 2 anos e meio de reclusão. O mesmo juiz. Diferente de todos os outros acusados, lá o próprio juiz que condena ele afirma que não há prova material nenhuma contra o garotinho. O mesmo juiz afirma que o garotinho não recebeu, diferente dos outros, nenhum tipo de vantagem financeira e nenhum outro tipo de vantagem, mas que ele está sendo condenado porque ele era o líder político e teria se beneficiado politicamente de uma ação. Que benefício político ele teve? Há 10 anos o meu pai não disputa uma eleição. Qual foi o benefício político que ele teve? De que ação? Ele está sendo acusado de ser chefe de uma quadrilha armada, da quadrilha que supostamente dava privilégios à máfia dos caça-níqueis. Pois quando o garotinho foi secretário de segurança, por diversas vezes, ele solicitou por ofício a prisão das máquinas. E foi informado que isso era de iniciativa da Polícia Federal, que a Polícia do Estado não poderia fazer.
Andem hoje pela cidade. Andem na Baixada Fluminense, na Zona Norte, na Zona Oeste. Não existe máquina de caça-níquel hoje? Não tem nenhuma maquininha por aí? Não tem ninguém jogando na maquininha de caça-níquel? Então hoje, que o governador é o Sérgio Cabral, será que ele também é líder político dessa máfia que está aí? Que condenação louca é essa? Aliás, alguém que é chefe de uma quadrilha deve representar um alto perigo para a sociedade. Mas vejam vocês, a pena do garotinho de 2 anos e meio de reclusão, ela foi também considerada que ela poderia ser convertida em prestação de serviço social à comunidade. Serviço social pode ser qualquer coisa, doação de cesta básica, enfim, qualquer outra coisa. Será que alguém que realmente representa risco à sociedade poderia levar uma pena como essa? E aí conclui-se a pena. É a perda dos direitos políticos. E aí entra o que de fato está por trás de toda essa ação. O que está por trás de toda essa ação? Dessa medida eleitoreira contra o garotinho? Sabe o que está por trás de tudo isso? Todas as pesquisas hoje demonstram que o garotinho está disparado em primeiro lugar como deputado federal no Rio de Janeiro, podendo, na velocidade que ele está crescendo, alcançar cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de votos no nosso estado. Com uma projeção do Partido da República, eleger de 10 a 11 deputados federais. E mais, sabe o que essas pesquisas mostram? Que a votação expressiva do garotinho está tirando hoje cerca de 5 deputados federais do PMDB. Está tirando a eleição de 5 deputados federais do PMDB. E sabe o que isso significa? Significa não só tirar a eleição de 5 deputados federais, mas significa também diminuir o fundo partidário. Significa também reduzir o tempo de televisão, porque o fundo partidário e o tempo de televisão do partido, eles são medidos de acordo com o número de deputados federais que o partido elege. É isso que está por trás de tudo isso, uma ação eleitoreira para enfraquecer a candidatura do garotinho, que hoje está disparado em primeiro colocado como deputado federal no nosso estado. Uma ação eleitoreira movida por um juiz. Olha o que disse o juiz. O juiz afirma que não há prova nenhuma material contra o garotinho. O juiz afirma que ele não levou nenhuma vantagem financeira. Mas esse juiz, que hoje quer condenar o garotinho, e que foi o mesmo que há um tempo atrás disse que ele não precisava depor, porque não havia nada contra ele no processo, esse mesmo juiz deveria inclusive se dar por impedido nesse processo. Vejam bem, o juiz Marcelo Leonardo Tavares é irmão do coronel, assessor parlamentar do comandante-geral da Polícia Militar do Estado, nomeado pelo senhor governador Sérgio Cabral. Veja que coincidência. O juiz que condena o garotinho é irmão do assessor parlamentar do comandante-geral da Polícia Militar do Estado, nomeado por Sérgio Cabral. No mínimo, ele tinha que se dar como impedido numa ação como essa. Pela ética, pelo respeito, pelo bom direito, ele não poderia nem participar de um julgamento como esse. Infelizmente, a população não tem acesso a essas informações. E por isso faço uso dessa tribuna, porque é o único espaço livre e democrático que a gente tem para se defender. Infelizmente, a maioria da população só está vendo o que sai no Fantástico, o que sai no Jornal Nacional, no RJTV, as manchetes escancaradas dos jornais que não contam a verdade. Infelizmente, nós estamos recorrendo com todas as medidas possíveis. E essa decisão não tem efeito porque nem julgamento houve. Nem julgamento houve. Então eu quero lamentar profundamente essa postura antiética do PMDB, essa postura antidemocrática do PMDB de perseguir aqueles que fazem oposição ao seu projeto político. Essa tem sido a iniciativa do governador Sérgio Cabral e do seu grupo político desde o início do seu mandato. Uma perseguição política ferrenha à nossa família. E aí eu entendi por que eles voltaram atrás no meu caso. Porque ia ficar tão escancarada a perseguição. A impressão digital
ia estar tão escancarada que eles resolveram rever o caso da filha. Afinal de contas, o objetivo é pegar o líder político da família. Afinal de contas, o objetivo é atrapalhar o garotinho. Vamos destruir o garotinho e assim destruímos todo mundo. Destruímos a família, destruímos o partido e aniquilamos a oposição. Como pode esse juiz, que é irmão do coronel assessor parlamentar, do comandante-geral da Polícia Militar, julgar qualquer coisa contra o garotinho? O garotinho tem sido o único que tem denunciado o uso eleitoreiro das UPPs. O garotinho tem sido o único que tem denunciado o superfaturamento da compra das viaturas da Polícia Militar. Hoje, com o dinheiro que se paga de manutenção com a Polícia Militar, você compraria 3 viaturas novas. É uma coisa absurda, escancarada. O garotinho tem denunciado que o escritório de advocacia da esposa do Sérgio Cabral está parecendo uma lavanderia para lavar dinheiro público. Porque hoje, o escritório de advocacia dela advoga para as concessionárias do Estado, para o metrô, para a Supervia, que estão prestando um péssimo serviço à população e estão ganhando anos a mais na concessão, privilégios na concessão, não são multados. Esse juiz é, no mínimo, suspeito. Ele deveria, pelo bem do andamento do processo, se dar, no mínimo, por impedido, já que ele é irmão de uma pessoa que está, um coronel nomeado como assessor parlamentar, portanto, assessor político do comandante-geral da Polícia Militar nomeado pelo Sérgio Cabral. Eu venho aqui hoje restabelecer a verdade dos fatos, porque nós estamos indignados contra essa postura eleitoreira. Perguntem qual é a praticidade disso? Nenhuma. Qual é o efeito prático disso? Nada. Nossa vida continua normal, nada aconteceu, nem acontecerá, porque não somos culpados de nada. Mas, infelizmente, a população que não tem acesso às informações está lá fora imaginando milhões de coisas. E qual é o objetivo? Prejudicar o garotinho, enfraquecer a campanha dele, enfraquecer a candidatura dele, para que assim o PMDB perca menos deputados e para que assim o tempo de televisão não fique ameaçado, o fundo partidário do PMDB não fique ameaçado. O PMDB achou que ia nadar de braçada nessas eleições. Não imaginava que o garotinho fosse virar candidato a deputado federal. E o PMDB resolveu, então, fazer uma coligação com o partido, com o PP e com o PSC. O PP, você tem pelo menos 3 candidatos lá que já podem se considerar eleitos. No PSC, você já tem mais 2. Então, só aí você já tira 5 da coligação do PMDB. Fora todo o restante, fora mais 5 que o PMDB estaria perdendo só com a candidatura do garotinho. Infelizmente, a população que não tem acesso a isso não conhece a verdade. Mas eu digo tudo o que está acontecendo aqui, para que aqueles que nos acompanham pela TV Câmara tenham conhecimento, para que fique registrado nos anais desta casa. E graças a Deus o meu mandato foi mantido, porque eu ainda terei a oportunidade de revelar muitas coisas aqui nessa casa, que infelizmente estão escondidas pela população, estão escondidas da população, que a população hoje não tem acesso. Mas um dia terão, porque essa casa é uma casa histórica, e tudo que aqui se diz fica registrado, e eu não tenho medo de dizer nada do que eu digo aqui. Pode ficar registrado, pode ficar filmado, porque o que eu digo é a verdade. E a verdade, ela precisa prevalecer, mais cedo ou mais tarde. A palavra continua franqueada. Não mais havendo orador que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 854, de 2010. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Fábio dos Reis Silva, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 855, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Fábio Maranhão de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador João Ricardo. Requeiro a mesa diretora, requerimento número 856, de 2010. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto, a Regina Célio dos Santos Fernandes, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 857, de autoria do senhor vereador Bencardino. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Cláudio Carneiro Bezerra Pinto Coelho, advogado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1233, de 2007, de autoria da vereadora Nereide Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. Os postos de votação já estão disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presente, 9 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a presente sessão, comunico que hoje, às 18 horas, ocorrerá a solenidade em homenagem alusiva ao Dia do Soldado. Requerimento número 817, de autoria da vereadora Lilian Sá. Convoco sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.